Nesta aula nós vamos aprender sobre formatação condicional, acrescentando uma nova regra. Aqui temos nossos dados, nós vamos selecionar esta primeira, como fizemos nas outras aulas. Formatação condicional, e ao invés de selecionarmos qualquer uma desta aqui, nós vamos em nova regra. Clicamos em nova regra, aparece esta janelinha aqui para nós. Isso nós podemos ir, para vocês entenderem. Formatar todas as células com base em seus respectivos valores. Eu dou um OK aqui, ele faz a mesma coisa que nós aprendemos na aula anterior. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou, nova regra novamente. Na de baixo, formatar apenas células que contenham. Um pouco mais embaixo aqui temos formatar apenas células com. Aqui tem o valor da célula, nós podemos fazer essa seleção, já vamos fazer isso. Entre, o número está entre, ou aqui nós temos a opção não está entre, é maior do que, e aqui nós vamos especificar para a fórmula ou para a formatação o que nós queremos. Vamos colocar o número está entre 2 e 8 e nós vamos clicar em formatar, nós vamos colocar este azul aqui. Observe que nas aulas passadas nós já aprendemos a fazer isso de uma forma um pouco mais rápido. Vou relembrar para vocês. Vou selecionar esses dados aqui, vou ir até realce. E aqui nós temos nas regras de realce da célula, nós temos aqui. É menor do que, é maior do que, está entre, é igual a. Isso nós já aprendemos também. Vou dar um Ctrl Z aqui e vou selecionar uma nova regra novamente. Agora nós vamos para a segunda opção nossa. Nós vamos selecionar os nomes ao invés dos números. Selecionei os nomes, vou em formatação condicional, nova regra, vou nesse segundo aqui mesmo e vou até, ao invés de valor da célula, nós vamos texto específico. O texto contém, ou seja, vamos colocar aqui a letra A. Então todos os textos que tiverem a letra A, ele vai formatar desta cor aqui que nós vamos escolher. Vamos colocar esse amarelo, então vou dar um OK. Observe que todos os nomes que possuem a letra A fez a formatação do amarelo que nós selecionamos. Para isso nós vamos dar um Ctrl Z, vamos selecionar novamente, clicar em formatação condicional, nova regra, formatar apenas células que contenham texto específico e formatar somente as células que contenham nesta célula aqui, L2. Quando eu aperto Enter e vou colocar aqui, escolher uma cor aqui, vou colocar este azul e vou dar um OK. Observe que ele não fez a formatação de nada, porque na L2 não tem nada. Quando eu coloco o Murilo na L2, ele formatou apenas o Murilo. Eu poderia colocar uma lista suspensa aqui ou algum dado específico para que quando nós alterarmos o nome aqui, ele faz essa formatação com base no critério que nós especificamos para a formatação. Vou em gerenciar regras, vou dar 2 cliques na nossa regra. Aqui, ao invés de L2, nós vamos colocar, por exemplo, o nome Murilo. E vou pintar com esse amarelo aqui. Então, ao invés de apontar um critério para a formatação, eu apontei o nome Murilo. Quando eu aperto OK, o Murilo já está formatado. Se eu colocar o Murilo em outra célula, o Murilo também já vai formatar automaticamente. Beleza? Vou tirar essa fórmula aqui e vou criar uma nova regra. Agora nós vamos neste segundo novamente e texto específico. Agora nós vamos em datas que ocorrem. Ontem, isso aqui nós já aprendemos também, então nós vamos pular essas datas que ocorrem. Vazias, agora os vazias, pessoal, é bem interessante também. Quando eu dou um OK em vazias, ele não vai formatar aqui porque nós precisamos colocar uma cor. Vamos colocar esse roxo aqui e vou dar um OK. Ele não fez a formatação de nenhuma. Quando eu aperto o delete aqui, ele já fez essa formatação automaticamente. Tudo que está vazias aqui, ele está pintando. Utilizar o pintar vazias, pessoal, ele é bastante interessante, mas ele não é tão utilizado assim. Por quê? Aqui nós poderíamos criar um outro critério para nos mostrar as vazias. Vou dar um exemplo bem básico, ó. Vou utilizar a função C. A célula J2 for igual a vazias, eu quero que me traga 1. Se não, eu quero que me traga o nome. Feito isso, eu vou copiar a fórmula e arrastar. Tudo que tem 1 aqui, eu já sei que é vazia. Aqui eu poderia utilizar o filtro. E escrever vazias. Ele já vai mostrar
ele já mostrou para mim as vazias. E aqui também eu poderia selecionar tudo que for 1, que ele me mostrou as vazias também. Fica a critério você fazer do jeito que você achar necessário. Beleza? Prontinho. Agora nós vamos para a próxima. Selecionei todos os dados. Nova regra. Segunda opção. E nós vamos em não vazias. Aqui é diferente. Ele vai fazer o oposto das vazias. O que seria não vazias? Ele vai pintar todas as células que não estão vazias. Feito isso, eu vou colocar só esse amarelo aqui. Então, ele vai pintar, ele vai fazer essa formatação de todas as células que não estão vazias. Observe que quando eu apagar, eu vou dar um delete no nome Davi Luca. Ele me pintou, ao invés de branco, ele me pintou de roxo. Por que ele fez isso? Agora há pouco nós fizemos tudo que for vazio, pintar em roxo. Agora por cima daquela formatação, nós colocamos outra formatação, que é as não vazias. Quando nós selecionamos todos esses dados, eu vou ir até formatação, gerenciar regras. Observe que as nossas duas regras já estão aqui. Células que não contêm um valor em branco, células que contêm um valor em branco. Beleza, pessoal? Então eu vou excluir essas duas formatações aqui. Feito isso, ele já apareceu aqui para nós. Eu vou colocar Davi Luca. Beleza? Agora nós vamos para o próximo. Selecionei todos os intervalos. Nova regra. Segunda opção. E nós vamos por erros. Esse erros. Tudo que tiver um erro. Por exemplo, eu vou deixar para pintar em cinza estas formatações aqui. E vou apagar esses primeiros nomes. Aqui eu vou colocar 10, 0 e vou fazer 10 dividido por 0. Ele vai me trazer um erro de div. E aqui ele já vai fazer essa formatação automaticamente. Beleza? Temos outro tipo de erro também. Nós podemos... Aqui nós usamos um outro tipo de erro. Ele já fez essa formatação também. Beleza? Então o que é esse erro? Tudo que tiver um erro. Isso aqui é bastante interessante também. Você pode colocar na sua planilha toda. Principalmente quando tiver bastante fórmulas. Você coloca para pintar em uma cor específica. E depois filtra por cor. O nosso filtro já está aqui em cima. Se eu quero identificar os erros, eu vou no filtro e filtrar por cor. Feito isso, eu já filtrei os dois erros. Eu identifico aonde está o meu erro. Vou tirar o filtro e vou tirar essas formatações também. Aqui agora, a nossa formatação, se tiver algum erro, vai pintar em cinza. Se não estiver, vai deixar em branco. Vou excluir essa formatação que nós fizemos agora. Feito isso, se tiver algum erro não vai pintar mais. Vou selecionar todos esses dados. Nova regra. Apenas células que contenha e sem erros. Aqui ele vai fazer o oposto. Vou pintar de amarelo, tudo que não tiver erro. Belezinha, ele vai pintar todos os nomes porque nenhum nome tem erro. Vou apertar o Ctrl Z aqui e nós vamos para a próxima, que será na nova regra, formatar apenas os primeiros ou últimos valores. Os primeiros, aqui temos os últimos 10, nós podemos colocar os últimos 5 aqui. Então vamos pintar com esse azul marinho. Quando eu dou um OK, os últimos números são esses aqui. Nós já aprendemos isso também nas aulas passadas, então nós vamos pular essa opção aqui. A única diferença dessa tabela aqui é que tem alguns dados a mais, mas a maioria dela é com base neste menu aqui. Observe que algumas coisas nós já aprendemos, mas estamos revendo. Beleza? Então nós vamos aqui em nova regra, nós vamos aqui formatar apenas valores acima ou abaixo da média. Nós aprendemos a fazer isso na parte dos ícones. Lembra que os ícones, eles foram pintados aqui. Vou mostrar aqui na aula passada para vocês. Aqui, valores da média. A diferença, ao invés de colocar o ícone, ele vai fazer a formatação valores que estão acima da média, ou na média, ou abaixo da média. Então, selecionar todos esses intervalos. Vou em nova regra, valores acima ou abaixo da média. Por exemplo, eu vou pintar de azul. Eu selecionei acima ou abaixo da média. E aqui eu posso escolher abaixo, igual ou acima, igual ou abaixo. Um desvio para o padrão acima. Isso aqui não é tão relevante. Nós vamos colocar números que estão acima da média. Aqui ele vai pintar para nós o que está acima da média. Ou seja, a média desses números aqui é 5,5. Nós podemos observar aqui, eu vou dar um zoom aqui para vocês. Aqui do meu ladinho, aqui embaixo, na barra de status, tem média 5,5. Então, ele vai pintar o que está acima da média. 5,5, então ele vai pintar o 6, o 7, o 8, o 9 e o 10. Quando eu aperto um OK,
ele já pintou, já fez essa formatação para nós, belezinha. Agora nós vamos de novo em nova regra. E temos aqui os valores exclusivos ou duplicados. Nós já aprendemos isso também, exclusivos ou duplicados. Nós não colocamos os valores exclusivos. Vamos colocar agora aqui só para a gente fazer uma rápida observação. Então, os valores exclusivos, ele vai pintar todos porque não tem nenhum valor duplicado. Se eu colocar aqui o 10, então o 10, os dois números 10 serão exclusivos e não vai fazer essa formatação. Beleza? Agora nós vamos para o próximo. Seleciono todo este intervalo. Nova regra. Usar uma fórmula para determinar quais células deverão ser formatadas. Esta aqui da formatação condicional deve ser a mais importante. É onde você mais vê isso aqui no dia a dia. Você vai ver algum lugar aí, você vai ver esse tipo de formatação. Eu vou deixar para a próxima aula, porque ela é um pouco mais dinâmica, nós podemos trabalhar bastante com ela. Então, até a próxima aula.